Então vamos começar aqui com o mapa, para entender o que é esse tal desse mapa. E aqui está bem atrelado a como o livro descreve, né, o que que a gente como é que a gente começa. E aí a gente já tem o primeiro insight da Design Sprint, ó, comece pelo fim. Puxa vida, como assim comece pelo fim? O que que significa começar pelo fim? Para pensar às vezes num problema, a gente não pode ficar pensando muito no micro dele, né, em algumas coisas soltas dentro do problema. E aí quando a gente fala de começar pelo fim, galera, é a primeira brainstorm que a gente acaba fazendo aqui na Design Sprint, tá? E até vocês vão talvez se questionar por que que a gente faz esse tipo de brainstorming numa Design Sprint, tá? Em algo, enfim, uma dinâmica que a gente vai estar criando um design. Vamos imaginar aqui que a gente está fazendo uma Design Sprint para criar uma solução para a gestão financeira pessoal. Então a nossa ideia é essa, solução para a gestão financeira pessoal. E aí, a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo que está participando da Design Sprint é exatamente essa: por que estamos realizando esse projeto? Onde queremos estar daqui a 6 meses, um ano ou 3 anos? Por que vocês acham que a gente faz esse tipo de pergunta, galera? Para uma turma que foi convocada para trabalhar 5 dias imersos para criar um protótipo e validar esse protótipo com o cliente. Por que vocês acham que esse tipo de pergunta aqui é importante? Antes de qualquer coisa, galera, são pessoas e a gente precisa dosar expectativas. A gente precisa ter um alinhamento de expectativas. Tá? Porque, e isso é muito inteligente, o que o método traz aqui, porque às vezes a gente vai rodar isso e a gente já vai ver de cara pessoas que talvez até sejam resistentes quanto ao processo. A gente já vai ver figuras que estão pensando em ir para o lado e outras figuras que estão pensando em ir para outro. A gente já consegue mapear uma série de coisas aqui. Tá? Então, quando a gente fala em começar pelo fim, a gente já propõe uma coisa que as pessoas têm, às vezes, muita dificuldade de pensar. Tá? Imagina daqui a um ano. Quando alguém pergunta, às vezes, numa entrevista para nós, ou o nosso gestor vai trabalhar, nosso PDI, e pergunta: daqui a 3 anos, onde é que você quer estar? Quem é que consegue responder isso de maneira fácil? Não é fácil. Né? A gente se projetar no futuro, imaginar uma situação no futuro, é extremamente difícil e desconfortável para o ser humano. Certo? Então aqui, a gente já faz essa pergunta de cara, na dinâmica, para ter esse entendimento das pessoas. Então, elas começam aqui a responder coisas, né, sobre a expectativa dela. Já vai pegando a visão de futuro e cada uma entende que, né, com esse projeto que está nascendo e vai ser evoluído, onde ele vai levar a empresa, onde ele vai levar o time, tá, onde ele vai posicionar a empresa no mercado, né, o que, que vai trazer de valor. E a gente dá um tempo aqui, geralmente se dá 5 minutos para fazer um brainstorm individual. Tá? 5 minutos é mais que o suficiente. E aí as pessoas escrevem aqui tudo que elas têm de expectativa, né, para responder, né, por que está sendo realizado esse projeto, tá? Onde é que elas entendem que ele vai nos levar a longo prazo, tá? Porque aqui 6 meses, um ano e 3 anos, na realidade que a gente vive hoje, a gente sabe que isso é longo prazo, né? Agora, olha que interessante, tá? Aqui, a gente, nesse segundo espaço, vai trazer, além de, né, a gente faz a primeira pergunta, na sequência a gente faz o que a gente chama de perguntas da sprint. O que são essas perguntas da sprint? Primeira coisa, ó, quais questões queremos responder nesse sprint? As pessoas vão ter que responder, digamos assim, essas 3 provocações aqui, esses 3 questionamentos, tá? Primeiro, quais questões queremos responder nesse sprint? Para alcançar nosso objetivo a longo prazo, o que precisa acontecer? E olha só que filha da mãe a última aqui, ó. Imagine que possamos viajar para o futuro e vejamos que o nosso projeto fracassou. O que pode ter causado isso? É outro exercício, né? Aqui é o exercício que o pessimista se dá muito bem. E é importante, de novo, já começa com alinhamento de expectativas. Aqui, galera, o resistente sempre vai ter aquele ou aqueles que vão participar de uma dinâmica, de uma coisa que vocês vão estar propondo nova na empresa, sempre com aquela cara, né, meio amarrada no início. Nós estamos aqui de novo, discutindo, né, fazendo uma coisa nova e nunca dá em nada. Sempre a gente acaba fazendo do mesmo jeito. Sempre tem galera com essa postura, né? Então aqui a gente já dá um espaço para que as pessoas falem o que elas entendem que pode dar errado. Agora, olha que interessante. A galera não vai responder essas perguntas de forma direta. Como é que a gente pede que elas escrevam, né, sobre essas 3 provocações aqui, ó? Transforme suposições em perguntas. Então, olha só, por exemplo, para alcançar os consumidores, o que precisa acontecer? Eles precisam confiar na nossa expertise. Reformulando. Então, assim, ó, a gente não deve escrever dessa forma aqui, não. Para alcançar os consumidores, o que precisa acontecer? A gente escreve assim: ó, os consumidores vão confiar na nossa expertise. Então, galera, de maneira geral, um espaço que a gente abre, né, para que as pessoas escrevam todas as dúvidas, todos os anseios, né, as angústias, o que, que elas acham que pode dar errado, que talvez nem vale a pena fazer esse projeto, tá? Desde o início. Mas basicamente essa primeira etapa aqui é para a gente dosar a expectativa das pessoas, entender para que lado cada um está pensando. Muito importante. Tá? Aqui a gente já mapeia um monte de divergência. Aí sim, mapeie. Tá? Aqui é outra parte do mapa. Então, a ideia do mapear aqui na Design Sprint é que a gente mapeie, de fato, o problema que a gente quer resolver. Aqui, galera,
Então eu já trouxe um exemplo, tá, de mapa de uma solução ali de aplicativo de gestão financeira. Notem aqui, olha só, visualiza a tela inicial, cadastra saldo inicial, realiza lançamentos, crédito ou débito, tá? Visualiza saldo, visualiza extrato e visualiza a tela com os painéis financeiros. Será que isso daqui, pensando em alguém utilizando, né, o nosso aplicativo de gestão financeira, isso aqui está o mais completo possível quando a gente pensa num aplicativo de gestão financeira? Eu acho que não, ô Jonas, É bem mais completo, né? é bem mais completo. Então, assim, ó, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Ó? Daí isso é da maneira que vocês vão instruir, tá, as pessoas para poder criar esse mapa enfim, da jornada que elas entendem, né, que tem que ser resolvida pelo produto que a gente está pensando em criar. Tá? Então, a Design Sprint diz que a gente mapeia, cria esse mapa através desses três principais passos aqui. Primeiro, a gente lista os atores, depois a gente escreve o fim. Por que escreve o fim? Lembrando, né, já daquele exercício inicial, começa pelo fim. Tá? Então, assim, ó, aqui, se a gente puder escrever uma ordenzinha, tá? Primeira coisa que a gente faz, a ordem correta é listar os atores, escrever o fim. O que seria listar o ator e escrever o fim? Eu vou ter o meu usuário que vai, né, vai utilizar o aplicativo de gestão financeira. Então, listar os atores aqui no caso, é o usuário do app. Nesse nosso caso, a gente só vai ter um usuário porque a gente não delimitou um tipo diferente de usuário. Qualquer pessoa vai poder acessar o aplicativo e resolver o problema. Agora imagina algum outro sistema, alguma outra coisa que a gente vai ter mais de um ator. Por exemplo, um sistema de EAD, a gente quer criar um protótipo de sistema de EAD. Quais são os dois principais atores que a gente vai ter no sistema de EAD? Aluno e professor. Então vai ter um processo, uma jornada do aluno, uma jornada do professor. Podemos prototipar as duas jornadas numa design sprint? Podemos sim, óbvio. Tá? É possível. A gente não precisa criar. Olha só que interessante, a gente não precisa usar o design sprint para criar um protótipo para um ator especificamente. A gente pode ter, identificamos dois atores aqui, a gente vai criar um protótipo para cada ator e no último dia a gente vai escolher três professores, três alunos, tá? E validar esses protótipos com eles. Pode ser que a gente tenha que fazer isso, tá? Então, o usuário do app, galera, pensando em termos de gestão financeira, o que um usuário de um aplicativo de gestão financeira pretende chegar no final na utilização desse aplicativo? Ter o controle das suas finanças. E aí, ter controle das suas finanças implica isso, em ele atualizar coisas, né, em relação a débitos e créditos, ter um saldo atualizado, poder ter projeções ali de quanto ele vai ganhar, quanto ele vai gastar, e de certa forma ter o controle financeiro que talvez hoje ele não tenha, tá? Então, esse é o ator e esse é o fim que ele precisa atingir. E aí, assim, ó, terceiro passo, a gente vai escrever palavras, os passos, tá, que existem entre o ator e aonde ele quer chegar, para entender qual vai ser o processo, né? Qual vai ser a jornada que esse cara vai viver. E aí, que uma coisa importante é, a gente não tem que escrever a jornada mais detalhada possível. Isso só vai complicar a gente, tá? São de 5 a 15 passos no máximo que a gente faz para poder entender, né, quais são as etapas aqui que o usuário vai fazer. Pergunta: já pensando que a gente vai criar um protótipo. Vamos imaginar que a gente vai estar construindo o protótipo lá na frente, né? E aí, enfim, o cara vai, né, a gente vai entregar o protótipo, acesso a ele vai começar a usar e a gente vai estar acompanhando a utilização dele. Aí o cara chegou numa tela de login, que vai ter ali, né, login, nome, senha e tal. O que a gente pretende validar com uma tela de login? O que a gente vai nos entregar de resposta em relação ao aplicativo de gestão financeira, a gente dá um login para o cara usar. Agora, eu estou prototipando uma solução que vai integrar, através de interface de login, vários sistemas. É uma solução específica que, de alguma forma, vai me ajudar a validar login. Então vou ter bastante interface, né, ou uma interface muito bem desenvolvida em relação a isso. Agora, para eu validar a usabilidade no aplicativo que entrega funcionalidades financeiras, um login, de fato, só vai fazer com que eu crie uma tela a mais no meu protótipo e faça o cara perder o tempo dele utilizando. Só que daí as pessoas vão escrever como vocês fizeram, e aí a gente começa uma discussão para convergir. Tá? A gente vai ter que começar a desenhar um processo único. Começa a olhar todos e entender qual a convergência que vai ter das primeiras etapas. A gente fez um compilado entre os três grupos e chegamos nesse mapa que eu mostrei para vocês. Tá? Então, olha só que interessante. O mapa, já pensando que isso vai virar um protótipo, ele já parte de uma tela inicial. Não tem login. A gente vai entregar para o cara já a tela inicial do aplicativo, como se ele já tivesse imaginando que ele já baixou, que ele já fez o cadastro, que ele já fez o login, entendeu? Que ele já fez uma série de outras coisas. E por que isso é importante? E aí eu já trago um perigo grande que vocês vão correr quando rodar Design Sprint. Então não se esqueçam disso, a Design Sprint ajuda a validar uma coisa pequena. A gente nunca vai validar um sistema de ponta a ponta com ela. Esqueçam. Se vocês forem para essa linha,
vocês vão dar um tiro no pé, vocês vão se frustrar, as pessoas vão sair frustradas, porque a gente não vai chegar no resultado final, tá? Na essência do que a design sprint implica, tá? Então, cuidem para isso não virar uma bala de prata, e a ideia não é sair usando a design sprint, não serve para a gente desenhar tela, entendam isso, serve para a gente validar um protótipo. Tanto que o próprio livro traz que a gente tem que ter um cuidado muito grande para que o próprio protótipo não seja algo que se tente chegar na perfeição. Ele tem que ser algo que simule a realidade o mais próximo possível, mas ainda não é o layout final. A gente não deve investir tempo para desenvolver uma coisa muito, né, completa, quase que um produto. Por quê? Porque a gente ainda está validando uma ideia, a gente nem sabe se esse produto vai fazer sentido ou não. Tá? Então já fica uma dica valiosa aí, galera. Em cima de experiência e também do que um pouco que o livro traz, tá? Cuidem, não é para resolver coisas grandes. Daqui a pouco isso é algo muito grande para uma design sprint. É um protótipo muito grande. A gente quer validar um aplicativo de ponta a ponta. Então, não, a gente vai validar aqui a coisa mais core, a principal entrega de valor que um aplicativo desse faria. A gente chega num mapa em comum, tá? Esse mapa ele vai ser uma convergência, né, frente ao que cada um desenha individualmente, ou que cada grupo, dependendo da quantidade de pessoas que estão envolvidas na design sprint, né, a gente vai dividir em grupos, daí cada grupo chega num mapa específico, tá? Mas aqui a gente converge e chega num mapa base, com poucos passos, que já vai poder nos dar, a gente já entende, né, que teria a capacidade de prototipar isso aqui. Por que, né, que a gente fala que seria super viável prototipar esse mapa? Olha só, no pior dos casos, eu vou ter 6 telas aqui. Isso é fácil de prototipar, tá? Não é algo muito complexo, né? Então, por isso que existe já esse limite, né, que a própria dinâmica traz. Não complica, vai de 5 a 15 passos. Porque daqui a pouco, assim, eu vou fazer essa partezinha só aqui, né, que o usuário vai ter essa possibilidade de cadastrar saldo, cadastrar lançamentos e tal, né, e depois ver alguns dashboards, e eu vou validar isso, esse protótipo com o meu usuário, o usuário já nem vai conseguir usar essa parte. Então, olha só, isso é uma resposta boa? Pode ser, né? Porque eu já tive, apesar de não ter sido um sucesso a ideia, eu já entendi que não vale a pena desenvolver nada disso, porque não vai trazer valor e as pessoas não vão conseguir usar. Então, já aí já é a minha resposta. O design sprint pode mostrar, pode ter um resultado negativo nesse sentido, que, de certa forma, vai ser uma economia para nós, né? Porque a gente investiu uma semana de trabalho, não desenvolveu uma linha de código, foi só protótipo e viu que aquilo não seria uma ideia que faria muito sentido. Imagina se a gente tivesse apostado em desenvolver um produto, em alocar recurso, e ficar um ano desenvolvendo isso para depois descobrir que não teria, não faria sentido nenhum. Olha a diferença de grana gasta. Agora aqui começa aquela questão dos especialistas. Aqui vai entrar um pouquinho muito da questão da prática, tá? De como acontece de fato, e da teoria. Especialista no assunto do que a gente está tentando resolver, tá? Não é especialista em produto. Essa etapa aqui que a gente fala, pergunte aos especialistas ainda no dia 1, é essa etapa que vai acontecer da seguinte forma: vocês vão identificar essas pessoas e vocês vão chamar elas, tá? Vocês vão chamar os especialistas, vão apresentar que vocês estão, todo o contexto inicial, né? Que vocês estão querendo criar um aplicativo para gestão financeira, tá? Que vocês já tiveram uma série de discussões para entender qual é o principal mapa, né, para resolver o problema de quem usaria esse aplicativo de gestão financeira. Vocês vão mostrar o mapa para esses especialistas. Esses especialistas vocês vão entrevistar de forma individual, tá? É de forma individual, não é os 3 ao mesmo tempo. Se for 3, por exemplo, 2 pessoas, enfim, vocês individualmente entrevistam eles, tá? Para que um não influencie o outro. Então a gente pede para que na prática ele disserte sobre esse mapa que a gente criou aqui. E aí, galera, o que acontece? Isso é uma prática de design sprint, tá? Que vocês vão ter que ter desde o início. Todo mundo que vocês entrevistar, vocês têm que fazer anotações. E todo mundo faz anotação, tá? A não ser a pessoa que está entrevistando, que geralmente é o facilitador, certo? Como é que as pessoas não estão fazendo as suas anotações conforme o especialista vai falando, né, sobre o que acontece aqui em cima desse mapa? Vocês vão estar usando esse templatezinho aqui, ó, que a gente chama de CP. CP significa como poderíamos. Só que ele não vai anotar de qualquer jeito, ele vai anotar seguindo essa ideia aqui, ó, escrever uma pergunta, como poderíamos. Então, assim, ó, quando ouvir algo interessante, transforme em uma pergunta. Porque quando a gente anota as coisas no formato de pergunta, a gente já não está fazendo uma implicação de solução. A gente está levantando um questionamento e fica mais aberto para que, quando a gente vá discutir isso depois, venham ideias das outras pessoas. Basicamente é por isso. E aí, galera, vai ser uma série de anotações que vão nos dar excelentes insights para quando a gente pensar depois em termos de protótipo. E aí, tendo todos esses insumos aqui, né, pessoal, o mapa aqui e todos os insumos ali do como poderíamos, a gente reúne tudo isso e o definidor vai dizer: não, beleza, nós vamos trabalhar num protótipo em cima do mapa inteiro, ou nós vamos trabalhar nessa parte, nessa fatia específica do mapa.